Bom dia, pessoal, de novo. Abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Um escritor brasileiro muito famoso, né? Eu gosto muito dos textos dele, Ariano Suassuna. Ele disse assim: se você quer estragar uma bela memória de um tempo muito gostoso que você passou em um lugar, volte lá. Eu achei muito interessante o que ele falou, porque a gente sempre volta num local que foi muito gostoso, que foi muito legal, o tempo que a gente passou ali, com a expectativa de viver aquela emoção que a gente já viveu. Só que se a gente não vive igual ou mais do que aquilo, a gente meio que desencanta com o lugar, né? Perde um pouco o gosto e fala, nossa, aquela sensação assim, esquisita, né? E tal. E isso é verdade, faz muito sentido, quando o lugar é bom. Mas em momentos ruins e difíceis e trágicos da nossa história, da nossa caminhada, quando a gente erra, Paulo vai dizer o contrário, esses locais a gente tem que voltar sempre. Nem que seja mentalmente, para não esquecer o aprendizado que a gente teve nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis. O que Paulo vai fazer hoje é isso. Ele vai ajudar os coríntios a voltarem na sua história e perceberem que o que está acontecendo com eles, lá em Corinto, no primeiro século, não é tão diferente do que aquilo que aconteceu com seus antepassados, algumas centenas de anos antes. E vai ajudar eles a partir disso, tirar algumas lições importantes para aquele momento em diante. Se você entender isso, você pode ler o texto sozinho, que você já pegou o espírito da coisa. E a ideia que Paulo vai fazer aqui. Então, eu não vou falar que é uma regressão, né? Não é isso. Mas é uma volta ao passado, para tirar algumas lições ali importantes, tá? Capítulo 10. Ora, irmãos, estou lendo na NAA. Não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos, num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Senhor Deus, esse é o texto da Tua Palavra que a gente tem aberto diante de nós. A minha oração, ela é um pedido para que o diabo não nos acuse dos pecados que já foram confessados. Mantenha nosso inimigo longe. Ele não é convidado, para que a gente tenha paz para refletir no Teu texto. Fala com a Tua igreja, apesar de mim, que o Teu Espírito acolha a todos nós e nos dê entendimento e aplicabilidade da palavra. Nós oramos isso, confiantes no amor que o Senhor tem pela Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quem não aprende com a história, acaba cometendo os mesmos erros. É essa lição que Paulo está querendo ensinar para os coríntios aqui.
E ele faz uso de várias palavras, ele volta lá atrás, ele faz ali como eu falei, um tipo de regressão. Eles precisavam ver como que as pessoas que viveram antes deles erraram. Eles precisavam olhar para eles e ver na vida deles, naquele momento, os erros que eles tiveram. Porque o que Paulo quer contar é o seguinte: vocês estão todos encenando o mesmo drama. Então aprendam com as pessoas que estiveram nos papéis de vocês antes. Porque o drama da salvação, ele é o mesmo, ele não muda. Por isso, ele conta a história da Páscoa. Ele faz uma menção à história da Páscoa. A gente sabe, se não sabe, a gente vai aprender hoje. A palavra Páscoa tem a ver com passagem. E ele faz uma menção ao momento em que o povo hebreu fez a passagem de escravo para livre, quando eles foram libertos lá do Egito, por meio de Moisés. E ele lembra isso. E os cristãos são o povo da Páscoa, o verdadeiro povo do êxodo, da saída. Mas eles precisam aprender uma lição, que não é nova, mas que é inovadora. Para isso, Paulo usa 4 elementos no texto, que eu li para vocês: nuvem, mar, comida e bebida. Versículo 2 e 3. E todos em Moisés foram batizados, na nuvem como no mar. E todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam a mesma comida. Você se lembra, lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e versículo 22, está a menção que Paulo está fazendo. Abra sua Bíblia aí. Êxodo 13, 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Quanto tempo isso durou? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. E logo em seguida a gente vai ver Deus abrindo o mar para que eles passassem. Nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Era o quê? Era uma materialização, um símbolo, uma evidência imanente, perceptível da presença de Deus por todo o caminho, guiando e protegendo. Essa nuvem durante o dia, Rafael, mas essa nuvem significa o que no hebraico? Nuvem. E o fogo? Fogo. Era, de fato, uma nuvem que dava uma sombra, uma direção para eles andarem de dia, e de noite uma coluna de fogo que ia se movendo por onde eles passavam. Explica isso para a gente. Bom, nuvem, né? Água, fogo, sabe? Aquele negócio que queima. Água e fogo. Não tem segredo, não tem mistério. Ele não está brincando aqui, fazendo um símbolo muito profundo e muito... Não. Deus estava com eles. E como ele mostrava isso? Direcionando eles pelo caminho. De dia com sombra, de noite com claridade. Era o jeito que Deus estava encontrando naquele momento de mostrar para eles: eu tirei vocês do Egito, mas eu estou dando uma bússola para vocês. Estou dando um caminho, estou dando uma direção. Eu não simplesmente abri a porta da gaiola e disse: voa, bem-te-vi. E o passarinho fica preso lá, não sabe para onde vai. Ele abriu a porta e mostrou o caminho, tirou de lá, colocou na árvore, voa. Era um símbolo da presença de Deus. Depois a gente tem o mar. O mar se abriu para os hebreus. Olha que legal. A água, o mar, se abre para os hebreus e se fecha para os egípcios. Os hebreus conseguem passar, conseguem atravessar o mar, os egípcios não. Quando eles tentam, o mar se fecha sobre eles. A nuvem e o mar falam da presença de Deus e da passagem da escravidão para a liberdade. Mas por que Paulo usa esses elementos? Ele quer comparar isso com o quê? Presença, passagem. De onde que Paulo está tirando essa ideia? Na Escritura, nuvem é um símbolo do Espírito de Deus. Água, mar, passagem, limpeza, purificação. Os israelitas foram batizados em Moisés, na presença de Deus, com a presença do Espírito e a presença da água. Quando Moisés tira eles de lá,
eles passam por um batismo. Que batismo é esse? O Espírito os guiando para serem libertos através de um mar. A presença de Deus por meio do Espírito, por meio da água. Para os cristãos, a nuvem e o mar são como o Espírito e a água do batismo. Essa é a comparação que Paulo tem em mente quando ele usa esses elementos. João, lá no capítulo 3, versículo 5, Jesus Cristo fala sobre nascer da água e do Espírito. Paulo falou no capítulo 6, versículo 11, sobre o lavar com água do Espírito. Ou no capítulo 12, versículo 13, sobre o batismo com o Espírito. E aqui ele diz que os cristãos que experimentam a Páscoa estão vivendo o mesmo drama dos hebreus, uma jornada. Batismo, para os cristãos, simboliza o quê? Qual que é o símbolo do batismo? É um banho? É dar um banho num pecador? O que é isso? Por que as pessoas se batizam? O batismo simboliza a passagem de uma vida velha para uma vida nova. Ele é uma cerimônia que simboliza, assim como Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que o seguem morreram para uma vida passada de pecado e de incredulidade e são ressuscitados puros por uma nova vida, uma passagem. E Paulo também apresenta o batismo como um símbolo da entrada no mundo de Deus. Entrada para o cristianismo. A porta de entrada para se tornar um cristão era onde? Era o batismo, onde ele fazia a passagem de incredulidade para a fé. Paulo está dizendo para eles, olha, os seus antepassados, eles também experimentaram uma Páscoa. Eles saíram do Egito. Eles eram escravos e foram libertos. Eles também tiveram a presença do Espírito. Eles também tiveram a presença do Espírito Santo no momento em que faziam essa passagem. Eles também passaram pelas águas para experimentar a liberdade, como vocês. O que vocês estão experimentando agora, de um jeito um pouco diferente, nada mais é do que o início de uma grande e perigosa jornada. Ele quer trazer a atenção deles para isso, porque eles conheciam essa história, não era novidade para eles. Os cristãos que experimentam a Páscoa estão vivendo o mesmo drama dos hebreus, entrando numa jornada. E o que ele vai fazer agora? Agora ficou fácil. Ele vai convidar os coríntios a olharem para a jornada dos hebreus e tirarem lições para as suas. Mas vamos continuar, que ainda falta a comida e a bebida. O que Deus fez com eles durante todo o tempo que eles peregrinavam no deserto? Eles tinham que caçar? Você já ouviu a história? Eles tinham que pescar? Está no deserto, né, Rafael? Essa é fácil. Eles tinham que plantar? Não. Deus providenciava para eles comida. Todo dia, exceto no dia de sábado, caía um negocinho do céu com gostinho de bolo de mel e eles levavam para casa e comiam aquilo. Toda vez que eles estavam com sede, tinha água para eles. Até da rocha eles tiravam a água. Inclusive, Paulo usa aqui ele usa um folclore judaico no que ele diz, que ele fala assim, no versículo 3, né? Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Versículo 4. Beberam da mesma bebida espiritual porque bebiam de uma pedra que os seguia. E a pedra era Cristo. Existia entre os judeus um folclore de que tinha uma pedra que seguia o povo enquanto eles peregrinavam no deserto. A Bíblia não fala nada disso, a gente não tem nenhuma evidência disso. Mas para eles existia esse mito de que a pedra ia atrás deles. Sabe aquela pedra que Moisés bateu nela na segunda vez, mas que antes ele falou com ela, que dava água para eles? Existia uma tradição oral, que provavelmente não é verdadeira entre eles, de que essa pedra acompanhava eles. Por que eles acreditavam nisso? Era uma maneira simbólica de dizer assim, Deus estava atrás da gente o tempo todo e não faltava nada. Era um símbolo, era uma lembrança, era uma maneira de dizer, onde havia, grava isso, onde havia uma necessidade,
Deus providenciava o que era necessário. Paulo está querendo mostrar para eles, na jornada dos hebreus, onde havia um problema, Deus estava atrás com a solução. Isso vai fazer todo sentido quando você lê o versículo 13. Tá? Ele quer mostrar que na história dos hebreus, não tinha isso de, e agora? É forte demais. Não consigo lidar. É demais para nós, Deus. Nós vamos morrer. Acabou. Não tem jeito. Não. Tinha sede? Tinha uma pedra atrás deles, dando água. Tinha fome? Estava caindo o pão do céu. Queria carne? Comia codorna até sair pelos ouvidos. Era assim, tinha provisão. A comida e a bebida são símbolos da providência e do cuidado. Todos recebiam essa mesma comida e esse mesmo sustento. Todo mundo comia o pão que vinha do céu. Todo mundo bebia da mesma água. Onde os cristãos fazem isso? Quando os cristãos comem a mesma comida e bebem a mesma água? Na ceia, no que nós fizemos hoje. Percebeu o paralelo de Paulo? Os dois elementos mais importantes da nossa liturgia, do simbolismo cristão. Eles também comiam da mesma comida, eles também bebiam da mesma bebida, igual vocês quando celebram a ceia. Igual vocês quando se reúnem ao redor da mesa do Cordeiro. E eles estavam em uma jornada. Para o cristão, essa é a refeição da ceia do Senhor, onde todos comem juntos. O ponto de Paulo começa a clarear. Os israelitas tiveram as mesmas experiências que os cristãos, mas Deus estava insatisfeito com a maioria dos israelitas. Vou deixar mais simples para a gente, porque eu entendo quando fica mais simples. Paulo está falando o seguinte para eles. Não é novidade isso que vocês estão vivendo. Isso já aconteceu. Vamos aprender com eles? Paulo está dizendo, essa jornada de vocês, cheia de dúvida, cheia de problema, cheia de questões, cheio de bifurcações para você ir, isso não é novidade. Os hebreus já passaram por isso. Só que eles não lidaram bem. Deus precisou fazer muita coisa com eles, até eles entenderem. E aí é que é um pouco retórico, é como se ele dissesse, e vocês? Eu anotei uma parte aqui de um comentário que eu li que eu achei muito legal, que diz assim, em outras palavras, você não deve presumir que, porque você está batizado como cristão, compartilhando uma vida comunitária, na qual o Espírito está presente e é reconhecido, e está comendo e bebendo o pão e o vinho da ceia, automaticamente já alcançou um nível que não requer nenhum tipo de esforço moral ou nenhuma restrição. E aqui Paulo entra no assunto que ele começou, lá no capítulo 8, sobre liberdade e libertinagem e legalismo. Aqui ele volta no assunto, porque no capítulo 8 e até o capítulo 9, ele está falando com o pessoal que não tem muito tempo de caminhada de fé. Então ele está voltando lá atrás e está explicando sobre a carne, sobre o templo, sobre o que pode, sobre o que não pode, e está explicando detalhe por detalhe. Mas agora, que eles já entenderam, ele está trazendo um pouco mais de robustez, de profundidade para o argumento dele. Porque qual era o medo de Paulo? O medo de Paulo era que, mesmo para as pessoas mais esclarecidas e mais maduras, o paganismo voltasse. E voltasse como? Justamente na suposta expressão de liberdade. Que esse paganismo aparecesse no meio da suposta liberdade que eles viviam. E, de repente, eles voltassem a ser pagãos e nem percebessem. Esse é o medo de Paulo. Ele está fazendo um movimento de 2 passos para frente e 1 passo para trás para refletir sobre a caminhada. Ok, vamos andar, temos muita liberdade, mas espera aí, vamos sempre rever a nossa liberdade, para que a nossa liberdade não extrapole os princípios da fé cristã. E aí ele vai mostrar agora,
depois de traçar esse paralelo de dizer, ok, eles foram batizados também na presença do Espírito, teve água, eles também comiam juntos do alimento que caía do céu, eles experimentavam a provisão de Deus, como vocês que foram batizados na presença de água e do Espírito e que celebram a Santa Ceia. Nós vamos ver no capítulo 11 que a Santa Ceia estava virando uma baita festança entre eles e estava virando um problema grave. Ok, vocês fizeram as mesmas coisas, mas pare um pouco e vejam como você experimenta a sua liberdade. Porque a partir do versículo 7, ele vai mostrar como os hebreus viveram a liberdade deles. Eles foram retirados do Egito, experimentaram a Páscoa, estavam livres, tinham agora toda a liberdade possível. E como eles viviam essa liberdade? Êxodo capítulo 32 nos conta o seguinte: Moisés subiu o morro, a montanha, para falar com Deus. Eles pegaram algumas peças de ouro, jogaram no fogo, colocaram para derreter. E quando eles tiraram aquilo do fogo, aquilo tinha uma forma parecida com um bezerro. Uau! Deve ser um sinal dos deuses. Tá? Deve ser um sinal dos deuses, porque, olha só, de repente tem uma coisa aqui parecida com um bezerro. Vamos adorá-lo, porque Moisés está demorando. Está demorando para descer. Vamos adorar isso aqui. Versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e levantou-se para se divertir. A palavra é farrear. Não sejam idólatras. Não coloquem outros deuses no lugar do Deus de vocês, mesmo que o Deus de vocês pareça estar em silêncio. Você quer uma coisa mais atual do que isso? Será que é só para mim que Deus fica em silêncio de vez em quando? Eu queria ouvir. Deve responder tudo que você pergunta, não deve? Todas as respostas, todos os caminhos Ele deve dar. Ou às vezes você fala, silêncio. Você pede uma coisa, você pede A, vem B. Você implora, você clama por determinada resposta e não vem. Uma das maneiras de experimentar a liberdade é dizer, ok, eu resolvo. Deus não fez nada, como diz a Bíblia, faça a sua parte que eu te ajudarei. Deixa eu te falar um negócio, não existe esse versículo na Bíblia. Tá? Não existe essa realidade. Pelo contrário, o cristianismo é uma fé de espera. É uma fé de paciência. É uma fé de sofrimento. A maneira como eles experimentaram a liberdade foi colocando outro Deus no lugar do verdadeiro Deus. Foi colocando outra resposta mais rápida, mais intensa, mais legal no lugar de Deus. Mas isso trouxe grandes problemas para ele. Se não fosse Moisés para se colocar na frente de Deus e clamar por essas pessoas, sendo um tipo de Cristo, sendo um tipo de pré-anunciação de Jesus, de alguém que se coloca diante de Deus e diz, por favor, Deus, não fica tão irado, não destrói eles agora de novo, tem misericórdia. Aí Deus vai e escreve de novo, dá as tábuas da lei para Moisés de novo. E aí, sabe o que Deus manda fazer com o bezerro de ouro? Manda moer, manda colocar na água e manda eles beberem. Tem um símbolo nisso. Sabe o que Deus está dizendo? Os deuses que vocês adoram viram cocô. Por isso Ele mandou eles comerem aquilo. Os deuses que vocês estão achando que são a resposta, daqui a poucas horas você vai estar enterrando eles num buraco fora do acampamento. Porque é isso que eles são. Porque eu sou o Deus verdadeiro. Gente, não é à toa que Deus coloca essa alusão aqui. Vamos falar a verdade. Na maioria das vezes que a gente tenta resolver no lugar de Deus, a gente faz o quê? M. Não é? Porque a gente coloca outros deuses no lugar de Deus. Porque a gente não tem paciência. A gente não espera em Deus. E o que Paulo está dizendo para eles é, calma. Essa adoração pungente e essa adoração intensa que vocês estão vendo no templo, isso não me representa.
Isso não representa o Cristo. Não se deixe iludir. A sua liberdade vai te transformar em um pagão mais rápido do que você imagina. Continua. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Números capítulo 25 e Números capítulo 21. Os hebreus se envolveram com um grupo de pessoas chamado Moabitas. Eles se envolveram com eles e se envolveram fisicamente, em relacionamento íntimo com eles. E esse relacionamento íntimo os levou a adorar os deuses dos Moabitas. Tem paralelo com o que acontecia no templo em Corinto? Tem. As adorações no templo em Corinto envolviam relacionamentos íntimos. Envolviam um engajamento profundo que levava aonde? Na adoração a falsos deuses. 23.000 morreram num só dia. O que significa 23.000 no grego? Você já sabe, 23.000 mesmo. Paulo está dizendo, essa atitude deles, de achar que estava tudo bem, de achar que não tinha problema. Vamos lá. A vida foi feita para se curtir, foi feita para se experimentar. Paulo diz, cuidado, os seus antepassados se deram muito mal com isso. Não é esse o local de experimentar a sua liberdade. Mas onde é então, o local de experimentar a liberdade? Que coisa! Vamos continuar. Não ponhamos à prova, como alguns deles fizeram. Questionaram a liderança de Moisés e de Deus, lá em Números capítulo 21, dizendo, o que é isso? Deus não está nos guiando coisa nenhuma. A gente é que sabe o melhor. A gente é que entende o que está acontecendo aqui. Foram contra a liderança de Moisés. Foram rebeldes a Deus. Um monte de cobra veio e picou eles. Engraçado que nesse momento, ao invés de experimentarem, olha só, quando eles colocam Deus à prova, quando eles questionam o amor de Deus, ao invés de experimentarem a graça e o favor de Deus, o que eles bebem? A peçonha da serpente. Na hora de confiar na liderança de Deus, eles experimentam a mordida da serpente. A gente sabe que tudo começou com uma serpente, né? Dizendo para o homem e para a mulher, faça o que eu lhe digo e você será como Deus. Olha eles fazendo a mesma coisa aqui. Nós é que sabemos o melhor caminho. Nós somos bons, nós já somos grandes. Nós já entendemos da nossa vida. Não venha me julgar. Nós falamos muito disso nos primeiros capítulos de Paulo sobre a questão do julgamento. Nós temos tanto medo de que erros, ou falhas, ou situações pecaminosas sejam apontadas, que nós lutamos com todas as forças para que elas apareçam. Para que elas não apareçam, perdão. Só que lutar contra isso, muitas vezes nos torna muito mais peçonhentos do que a gente imagina. Nos envenena muito mais do que se abríssemos o peito e disséssemos, verdade. Só Cristo para me ajudar. Só Jesus para me tirar dessa situação de arrogância. O que Paulo está dizendo para eles? Não busquem usar a liberdade de vocês com outros deuses. Não busquem usar a liberdade de vocês para definirem seu próprio caminho, para se sentirem senhores sobre si mesmos. Não usem a liberdade de vocês para reclamar. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Lá em Êxodo, capítulo 3, 14, o pessoal já começa a reclamar. Quando eles chegam diante do mar, quando eles estão ali, aquele tanto de água na frente deles, os egípcios chegando atrás, eles viram para Moisés. Moisés, e aí, cara, só para a gente entender aqui, a gente vai morrer aqui mesmo? Ou a gente deveria estar lá no Egito agora, pelo menos com um teto sobre a nossa cabeça? Como é que é, Moisés? Eles começam a reclamar. Em outros momentos, eles reclamam de água, eles reclamam de carne, eles sentem falta de tempero. Eles foram tirados do Egito, mas o Egito não foi tirado deles. Eu não vou gastar muito tempo nisso aqui, não, porque reclamar é uma coisa muito rara na nossa vida. Então, pois é.
O que é uma reclamação, no final das contas? No sentido estrito de reclamação. É dizer para Deus que Ele está fazendo as coisas errado. É dizer para Deus, Deus, eu não queria esse filho, queria outro. Esse filho não serve para mim, porque o Senhor me deu o filho errado. Deus, o Senhor me deu a mulher errada. Não era assim, não escrevia assim. Não era assim. Deus, o homem veio com defeito. Todos vêm, pessoal, então desistam. Tá? Todos vêm. Homem vem quebrado de fábrica, né? A gente é uma desgraça. Mas reclamar é dizer para Deus, qual é Deus? O Senhor não é tão soberano assim, não, né? Porque se o Senhor fizesse do meu jeito. Isso é a reclamação. Imagina a petulância nossa de falar isso com Deus. Às vezes a gente não reclama com o nosso chefe, que às vezes é mais ignorante do que nós, é menos culto do que nós, é menos inteligente, é menos sábio, é menos importante do que eu me acho, mas é meu chefe, então eu não reclamo. Não é? É o chefe. Mas Deus tem muita graça para me dar, eu posso vomitar na cara dele toda a minha reclamação. Paulo está dizendo, cuidado, isso não é um jeito bom de usar a liberdade. Você tem que lembrar, é Deus. É um Deus poderoso, perigoso. Assim como eles falaram do Aslan, quando termina, né, o livro do leão, o guarda-roupa feiticeira. Ele é um leão. Ele é muito perigoso. Ele é muito violento. Mas ele é bom. A gente não pode esquecer. Deus é como esse leão. Muito bom, completamente bom, mas ele é muito perigoso. Ele não deixou de ser um leão, ele não é domesticado. Paulo está lembrando os coríntios disso. Cuidado. Vocês estão aí reclamando que não podem comer carne. Vocês estão reclamando que o irmão de vocês é ignorante. Vocês estão reclamando que a vida não é boa. Deixa eu contar uma coisa. Paulo diz. Todo mundo que saiu do Egito naquele dia do Êxodo, ninguém entrou na terra prometida. Morreram todos no deserto. Por quê? Porque Deus é cruel, é sádico, é maldoso? Deus não queria perpetuar uma cultura de reclamação. Coitado, né? Aí encontra nós como igreja. Né? Mas é para isso que tem Jesus nos enchendo de graça. É para isso que a gente tem uns aos outros para nos lembrar. Que a gente pode dar um passo atrás e talvez reclamar menos. Essas coisas, aconteceram com eles. Para quê? Para servir de exemplo. E foram escritas por quê? Como advertência. Placas no caminho. Letreiros no caminho. Para quem? Para nós. Para quem o fim dos tempos tem chegado. Gente, é muita bondade de Deus colocar uma placa no caminho dizendo, cuidado. Ô, mano, obrigado. Valeu. A gente anda pela estrada, cheia de placas. Quem fincou aquelas placas ali e aqueles radares ali, nos ama. Quando o engenheiro estava lá, calculando aquela via, pensou, aqui é 40, vou botar uma placa aqui 100 metros antes. Porque eu amo essas pessoas. Não quero que elas se machuquem. Eles pensam nisso? Não. É menos um acidentado, é menos uma indenização para pagar, é menos um aleijado para ser sustentado pelo INSS, é menos uma pessoa no hospital para o governo bancar, é menos problema. É assim que o sistema pensa. Mas Deus coloca essas advertências por amor. Deus coloca essas advertências porque Ele quer que a gente experimente o máximo da nossa liberdade. E Ele coloca um senso de urgência para quem o fim dos tempos tem chegado. O fim dos tempos está chegando desde a época de Paulo, né? Se a gente olhar o Novo Testamento, parece que não chega nunca, né? Isso é uma outra evidência da paciência e do amor de Deus. Pedro disse isso. Deus não está demorando a promessa dele. Ele é paciente, não quer que ninguém se perca. Ele é paciente, Ele quer dar uma segunda chance. Ele dá uma segunda chance nova todo dia. Por isso, olha que legal. Volta lá atrás, vocês estão na mesma situação, jornada. Olha os erros deles. Colocaram outros deuses no lugar do Deus verdadeiro.
Confiaram mais em si mesmos do que em Deus. Reclamaram, dizendo que Deus não sabia o que estavam fazendo com eles. Colocaram empecilhos para experimentar uma verdadeira liberdade e, de repente, se tornaram o quê? Indignos de entrar na terra prometida. Sem perceber, durante a jornada, o povo hebreu não deixou de ser egípcio. Tanto que eles tiveram que ficar no deserto. Eles não entraram. Paulo está dizendo para eles, isso é uma advertência para vocês que estão numa jornada, e uma jornada com um tic-tac rolando. O tempo está acabando, porque o fim dos tempos está acontecendo. Para que vocês não caiam na mesma cilada. Para que vocês, de repente, não se vejam pagãos. Para que vocês, de repente, não se vejam escravos novamente. E para que ele não tenha que falar como ele falou para o pessoal da Galácia. Quem enganou vocês? Para vocês que foram livres e agora voltam para um jugo de escravidão. Está percebendo a advertência? Você está enxergando a preocupação dele? E agora ele vai mostrar onde a liberdade é para ser vivida. Não vos sobreveio passado. Até esse momento, não veio sobre vocês nenhuma tentação, nenhuma prova que não fosse humana. Até aqui, tudo que vocês viveram e tudo que eles viveram lá no deserto não foi sobre-humano. Não foi além das forças de vocês. Não foi demais, não foi impossível. Mas Deus é fiel e não permitirá futuro que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Lembra do folclore, da pedra andando atrás deles para dar água? É Deus andando atrás do seu povo para dar livramento. Olha, nunca aconteceu algo forte demais para que vocês caíssem. Nunca veio sobre vocês algo de propósito para acabar com a sua vida. Não. Deus é fiel. Ele é fiel em cuidar daquilo que vem até você. E Ele continuará sendo, porque não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele provê livramento. Junto com a tentação, Ele provê alguém, o Espírito Santo dele, para nos libertar, para que a gente experimente liberdade. Então, onde que o cristão experimenta a liberdade? É a liberdade de dizer não. É a liberdade de não ser obrigado a pecar. É a liberdade de agarrar cada oportunidade de livramento que Deus coloca na nossa frente. Faz uma regressão e volta nas tentações, nas dificuldades e nos momentos complexos da sua jornada. Olha com calma. Talvez num cantinho que você nunca observou, você vai ver que o livramento estava lá. E a gente só caiu porque a gente não viu. E a gente só escorregou porque a gente não percebeu. Ou talvez até percebeu. Mas como Paulo fala lá para o pessoal, para os Tessalonicenses, talvez apagamos o espírito. Sabe, gente, a vida cristã é uma jornada. Como toda jornada, ela tem subidas, ela tem descidas, ela tem pedras no caminho, ela tem ameaças, tem dias que chove, tem dias de calor, mas ela é uma jornada. E o que Paulo está dizendo para eles, e é o que ele diz para nós, é que nessa jornada, seja de noite, seja durante o dia, seja no momento bom, seja no momento ruim, seja no momento de dúvida ou de certeza, alguém estará andando junto com você, para garantir que você experimente liberdade verdadeira. Me fala agora, qual Deus oferece isso? Qual religião apresenta um Deus assim? Qual cultura tem um Deus bondoso assim? Qual filosofia te apresenta algo assim? Qual ideologia te dá liberdade desse jeito?
Se você sabe, me fala depois. Porque no alto da minha ignorância eu acho que não há. Um Deus assim, que olha para nós com bondade. Um Deus assim que nos convida para um caminho onde tem uma pedra andando atrás de nós, dando água toda vez que a gente está com sede. Espera aí, esse Deus é diferente. Esse é o Deus do Evangelho. É para esse Deus que Paulo quer que os coríntios olhem. É para esse momento que ele quer que eles voltem. Porque aqui, no capítulo 10, Paulo está dizendo o seguinte: ok, sua história, ela é cheia de porcaria, assim como foram a dos hebreus. Ok, nossa vida é cheia de altos e baixos. Ok, nossa vida é cheia de tentações e, na maioria das vezes, de quedas. Tudo bem, mas Deus é fiel e Ele está ali o tempo todo e vocês precisam agarrar isso. Essa é a mensagem do capítulo 10. Nunca houve, pense nisso, eu pensando para mim, nunca houve uma tentação que fosse forte demais, para a qual eu não conseguisse dizer não em Jesus. Nunca houve. Parar para pensar nisso. Imagina que não existe um Deus misericordioso, louco para nos perdoar. Imagina, faça esse exercício. Não existe Jesus. Imagina, não tem Jesus. Não tem perdão. Não tem graça sendo derramada. Não tem uma segunda chance. É só isso aqui. É só o que você faz. É só o agora. E de repente você descobre, nunca houve uma tentação forte o suficiente para a qual você não pudesse dizer não. E agora? Porque o que nos convence, o que amortece a nossa culpa é dizer, foi mais forte do que eu. É dizer, eu não resisti, eu não aguentei, não tinha força suficiente. De repente a gente descobre, não existe nenhuma, além da força que Deus já te deu. E aí, mas não tem Cristo? Como Paulo diz, ferrou. Somos os mais infelizes de todos os homens. Agora pensa isso com o Jesus que a gente crê. Nós, Jesus, realmente, eu podia ter dito não, mas eu não disse. Jesus olha para nós e diz, mas eu digo sim para você, pode vir. Vamos recomeçar. Encontra um Deus assim. Acha um Deus assim. Acha e a gente vai todo mundo para lá. Você não vai achar, porque Ele já está aqui com a gente. Esse é o Deus que Paulo está pregando para eles. O Jesus que morreu do lado errado do muro, pendurado numa cruz, do lado de um monte de lixo, mas que está transformando a vida deles. Pensa nisso durante essa semana. Semana que vem nós vamos do versículo 14 até o versículo 22. Vamos caminhar mais um pouco. O capítulo 10 tem muita riqueza para nós, tá? Muito obrigado, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra e pelo livramento que o Senhor nos dá. A gente fala muito disso, mas a gente precisa experimentar isso cada vez mais. Muito obrigado, porque há um Jesus na nossa história. E em nome dele nós oramos. Amém.